foi a curiosidade que fez com que eu, no início de junho de 2013, começasse a desenvolver, ou seja, me recrutasse a mim própria, como diz o Cláudio, nós primeiro temos que nos recrutar a nós próprios para iniciarmos o nosso negócio nesta atividade. Foi a curiosidade que fez com que eu tentasse descobrir como é que as coisas funcionavam e começasse a recolher informações para realmente perceber como é que as coisas funcionavam. No fundo, eu comecei a recolher boas informações e acreditem que uma boa informação no momento certo pode nos mudar drasticamente a vida. A minha vida mudou porque eu procurei informações, nomeadamente do que era o marketing multinível. Eu fui professora, eu sou licenciada em ensino básico, fui professora durante 10 anos. No meio do processo também me mestrei em administração e gestão de empresas, porque foi sempre uma área que a mim me fascinou bastante. Só que chegou a altura que apareceu esta oportunidade na minha vida e comecei a ir às reuniões sempre desde o início, desde março, que eu ia às reuniões da minha equipa, mas realmente ainda não tinha sido desenvolvido aquele meu processo de curiosidade em relação ao negócio em si. E foi a partir desse momento em que eu comecei mesmo a procurar, ou seja, a recolher informações sobre o negócio, porque as informações, elas vêm ter connosco, mas se nós não as recolhermos, nós dificilmente iremos perceber como é que as coisas funcionam. Então, a partir de junho, comecei então a recolher essas mesmas informações. Informações sobre o quê? Informações sobre aquilo que eu queria ser, informações sobre aquilo que nós queremos ser, aquilo que cada um de vocês queira ser dentro desta empresa. E, portanto, as informações que nós temos que começar por procurar peço o favor então de me dizerem se me estão a ouvir novamente. Eu penso que a minha net está um bocado fraca hoje e caiu. Ok, vamos então continuar e esperar que não aconteça o mesmo. Obrigada. Então, como eu estava a dizer, qual é o tipo de informações que nós temos que recolher? Recolher informações que sejam úteis para nós podermos aproveitar então para desenvolver aquilo que nós nos queremos tornar. Se nós queremos ser bem-sucedidos, nós devemos ir procurar informações sobre o processo. Se nós queremos ser ricos, devemos procurar e aprender informações sobre a riqueza. Se nós queremos ser líderes, nós temos que procurar informações, boas informações sobre liderança. Se nós queremos, neste negócio, ser profissionais em marketing multinível, nós temos que recolher exatamente também informações sobre o que é que nós queremos ser. Nós temos que ser curiosos ao ponto de estarmos constantemente a recolher informações. E isto porquê? Porque quanto melhor se tornar a nossa técnica de recolher essas informações, mais abundante e estimulante será o nosso desenvolvimento dentro desta indústria, deste mercado. E uma coisa que eu aprendi logo cedo foi nunca permitir que me dissesse, que alguém me dissesse que eu não ia chegar onde quer que fosse por falta de informação. E a partir desse momento eu comecei exatamente a procurar as informações necessárias e uma das informações, aliás, eu hoje vou falar um pouco sobre a minha história e sobre a forma como eu desenvolvi o meu processo dentro da empresa e vou falar-vos um pouco sobre três formas de nós desenvolvermos a nossa curiosidade e uma delas é esta mesmo, tornarmos bons leitores. Porque uma das maneiras que nós temos de recolher informações é através das nossas próprias experiências, aprender com as nossas próprias experiências. Outra forma, exatamente interessante, é nós aprendermos com a experiência de outros, com a experiência de outras pessoas que tenham desenvolvido pesquisas ao longo de alguns anos ou de toda uma vida que investiguem certas e determinadas áreas. Então, o que é que são os livros?
E aqui vou falar na questão da leitura, como posso falar na questão de fazer pesquisas de outras áreas, por exemplo, na internet, mas vamos focar-nos aqui um pouco na questão da leitura e dos livros. Porque os livros são realmente projetos de pesquisas condensados. Vocês já imaginaram que as pessoas que escrevem os livros passam um determinado tempo das suas vidas realmente a dedicar a investigar sobre um determinado tema, sobre uma determinada área. Já imaginaram as informações que nós podemos recolher ao lermos um desses livros? São muitas. E, portanto, nós aqui em marketing multinível, neste tipo de negócio, nós temos muitos livros sobre vários assuntos em marketing multinível. Nós podemos fazer pesquisa, aliás, dezenas, para não dizer centenas de pessoas em todo o mundo, dedicaram tempo a explicar como é que fazem ou como é que chegaram ao sucesso em marketing multinível. Se calhar vale a pena nós lermos esses livros e descobrir como é que eles alcançaram esse sucesso. Portanto, aqui mesmo na Top Team, na nossa equipa que hoje estamos aqui a fazer esta formação, existe, não é um livro, é um pequeno manual, mas um manual valiosíssimo que a mim foi por aí por onde eu comecei. Que exatamente apresenta 9 passos para nós termos sucesso na FM Group. Portanto, eu penso, quando eu comecei a desenvolver a minha curiosidade, pensei, se calhar vale a pena ler isto e descobrir como é que se tem sucesso na FM Group. E fez toda a diferença. Portanto, a pergunta que eu gostava que vocês registassem aí hoje é se existe alguma área em que vocês gostariam de aumentar o vosso conhecimento, a vossa curiosidade. Que áreas são essas dentro desta indústria? E existem muitas áreas onde nós podemos ir a recolher as nossas informações e isso tudo vai depender daquilo que nós queremos realmente e que estamos a sentir necessidade em determinado momento do nosso negócio de recolher essas informações. Então é assim, existem montes de livros, centenas de livros à espera de serem lidos. Ainda assim, a não ser que nós dediquemos algum tempo a ler e a recolher informações, nós nunca beneficiaremos com as informações que eles contêm. Portanto, uma das informações que eu gostava que vocês hoje recolhessem era mesmo esta, que vocês dedicassem tempo diário à leitura. E porquê? Porque, como se tem dito já em várias formações da Top Team, uma boa recolha de informação diária de leitura sobre os temas que nós entendemos, farão toda a diferença para aquilo em que vocês se vão tornar. E depois é importante também partilharem essas informações com os vossos parceiros, isso realmente fará toda a diferença no vosso negócio. Outra forma de nós aumentarmos a nossa curiosidade e recolhermos informações para desenvolvermos o nosso negócio é esta mesmo, que a mim, especificamente a mim, fez toda a diferença, que foi perceber realmente o que era escutar. Porque percebi com o tempo que a questão, nós aprendemos, as pessoas que realmente são bons escutas são raros e por uma razão, porque primeiro é mais fácil falar do que ouvir e mais importante ainda, é sempre mais fácil ouvir do que escutar. E eu percebi isso cedo porque fiz muitas tentativas de conversar com pessoas, de abordar pessoas, de ouvir, nesse caso eu ouvi as pessoas, porque a nossa pressa de lhes passarmos a informação
normalmente essa pressa era fatal. Porquê? Porque nós nem sequer escutávamos as pessoas, nós ouvíamos, nós apresentávamos as ideias, as nossas ideias, eu bombardeava as pessoas com informações, isto numa fase inicial, informações que eles não queriam saber pelo facto de eu não os escutar. E pronto, e o perigo dessa ação era óbvio, não é? Eu baseava a minha conversa e ouvia as pessoas sempre baseado naquilo que eu queria que elas ouvissem e não atenta às suas necessidades. Por isso, é muito importante para nós crescermos neste negócio praticar a arte de escutar. E praticar com quem? Com toda a gente. Com prospectos, com parceiros, com todos. Com a nossa família. Com todas as pessoas com que nós nos cruzamos no nosso dia-a-dia. Pelo prazer de escutar, pelo prazer de perceber realmente quais são as necessidades dos outros, qual é a necessidade do outro. E perguntam vocês que tipo de informações é que nós vamos adquirir com isso? O que é que isso tem a ver com recolher informações e com o ser curioso? É que tem tudo. É que existe uma grande diferença entre o ouvir e o escutar. E é ao compreendermos e ao aplicarmos estes dois conceitos na nossa profissão de networkers que fará toda a diferença, porque é aqui que muitos de nós bloqueamos. Porque ouvir é nós registarmos os sons que as outras pessoas nos emitem no nosso cérebro. Escutar é recolher ideias na mente. E quando eu percebi esta diferença, eu passei a conseguir ajudar as pessoas de uma melhor forma. Porquê? Porque eu recolhia as ideias das pessoas e me tornava genuinamente interessada nos outros. Como é que nós vamos ter essa consciência? Porque também houve uma altura neste processo todo que eu depois comecei a investigar e a estudar sobre o tema da escuta ativa, que tanto falava no nosso manual. Como é que eu diferenciava se eu ouvia ou se eu escutava as pessoas? E isso tudo se definia com ouvir, eu pensaria logo numa resposta. Quando eu estou a ouvir uma pessoa, eu penso que isto deve ser claro. Para mim não foi assim tão claro no início. Ao ouvir, eu penso logo na resposta que eu quero dar à pessoa. E ao escutar, a minha primeira reação será perguntar para recolher mais ideias, para registar mais ideias na minha mente, para saber mais, para adquirir mais informações, para poder utilizar para ajudar as outras pessoas, para poder utilizar quando chegasse a minha vez de falar. E muitas vezes perguntam-me, e perguntar o quê? Eu não sou muito fã de scripts, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada um é um indivíduo totalmente diferente do outro. Cada conversa, cada processo de escuta é diferenciado um do outro. E, portanto, depende sempre do contexto, depende sempre de com quem vocês estão a falar, depende sempre de muita coisa. Quem és, de onde vens, e Tiago? Sim, eventualmente nós também podemos fazer esse tipo de perguntas. Mas uma coisa é certa, perguntem sempre aquilo que vocês querem saber. Ou seja, sejam curiosos. Se vocês querem saber algo, perguntem às pessoas, porque se vocês perguntarem as coisas que vocês querem saber, as pessoas vão vos responder e vocês vão ter mais ideias, vão recolher mais ideias, mais informações que vão ser preciosas. E exatamente essas são algumas das perguntas que nós podemos fazer. De qualquer das formas, cada vez me convenço mais que depende bastante da pessoa e do contexto. Podem também perguntar aquilo que vocês querem que vos perguntem a vocês. Com certas pessoas também, essa é uma conclusão a que eu tenho vindo a chegar. É que as perguntas que nós fazemos são depois aquelas que nos vão
perguntar a nós, e assim nós estamos também a criar a curiosidade no outro, na outra pessoa. Depois é escutarem as necessidades, é identificarem as necessidades, as coisas que animam a outra pessoa, as coisas que os fazem vibrar, tentarem flexibilizar-se ao máximo. Flexibilizem-se ao máximo. O objetivo é nós sermos expertos nesta área, né, na área de escutar, de escutar e de recolher o máximo de informações para que nós possamos ajudar da melhor forma, porque esse é o objetivo, é apresentar oportunidades, é ajudar os nossos parceiros, ajudar da melhor forma as pessoas com quem nós conversamos, inclusive com os nossos familiares, mesmo até com as minhas filhas. Eu passei a escutar muito mais as minhas filhas e familiares mais diretos. Portanto, uma outra boa recolha que vocês podem fazer de forma diária é dedicar tempo a escutar os outros, dedicar tempo exatamente a isso, a escutar os outros, a ajudar outros. Treinem estas duas ações, porque até nós temos consciência do ouvir e do escutar, destes dois tipos de ações, nós temos que treinar bastante. E muitas vezes caímos no erro de, quando damos por nós, já não estamos a escutar e sim estamos a ouvir. Portanto, é um processo que requer bastante treino. E treino diário, tempo diário. Percebam em qual deles, os dois, entre ouvir e escutar, é que vocês aprendem mais. Em qual deles é que vocês recolhem mais informações para poder ajudar os outros. Uma das outras formas de nós recolhermos informações, e muitas vezes esta é a mais ignorada, é a nossa observação pessoal. E vou ser bastante sincera, esta foi a mais difícil, a que a mim me exige mais treino. Porque eu penso que tornar-nos bons observadores, ou seja, a nossa observação do que nos rodeia, de tudo o que nos rodeia, é frequentemente ignorada. Porquê? Porque nós temos uma tendência natural, eu falo muito por mim, de fazer as coisas automaticamente, sem observar muito numa fase inicial. Então, uma frase que eu gosto muito é a seguinte frase: a distração, nós andarmos distraídos no nosso dia-a-dia é fatal para quem quer ter sucesso. E quando eu li esta frase, a primeira vez que eu li esta frase, abanou-me um bocado e comecei a treinar exatamente a desenvolver a capacidade de observação. Desenvolver esta capacidade é importantíssimo para qualquer networker. Nós tornamos-nos mais conscientes de pequenos detalhes e às vezes, em certas e determinadas situações, é nos pequenos detalhes que está toda a diferença. É nos pequenos detalhes que vocês vão encontrar as soluções. Pois uma coisa é certa, tanto o sucesso como o fracasso deixam pistas. E se nós não observarmos bem à nossa volta essas pistas, não estivermos bem atentos a essas pistas, poderemos estar no caminho errado. O segredo, se é que existe segredo, será mesmo estar atento a essas pistas. E como é que comecei a observar isso? Quando tentei exatamente treinar estes tipos de exercícios simples. Chegar ao final do dia e eu própria recolher informações, descrever com detalhes todas as pessoas com quem eu tinha conversado, todos os ambientes que eu tinha frequentado, tudo o que eu tinha observado. E não era simples. Conseguir exatamente perceber, por exemplo, prestar atenção àquela senhora com quem eu falei, que me serviu um café naquela pastelaria, como é que foram as expressões faciais dela, como é que foram os gestos para ela chamar a minha atenção, ou observar se estava com um ar cansado,
esse tipo de observações comecei a observar os detalhes e começou a fazer exatamente toda a diferença, porque quando nós começamos a fazer isso no nosso dia-a-dia, nós começamos depois a expandir isso para outras coisas. Começamos também, por exemplo, a observar o comportamento de uma amiga nossa que, por exemplo, fique irritada com o chefe porque a interrompe com frequência, e nós começamos a perceber que há certos detalhes que nós podemos muitas vezes não dar a devida importância às tais pistas e que farão toda a diferença. Então, como é importante nós aprendemos a diferença entre o escutar e o ouvir, também é importante nós percebermos a diferença entre a visão e a percepção. É que nós, através da percepção, nós vamos conseguir interpretar exatamente o significado de certas e determinadas coisas. E aí conseguimos identificar situações que a maior parte das pessoas, hoje em dia, lhes passa completamente despercebido. Este então, conseguir observar o que fazem especificamente certas pessoas para terem resultados, para mim, fez toda a diferença. Fez o início da minha história. Porquê? Porque como é que eles, pessoas que têm resultados na FM Group, como é que eles faziam? Quais eram os comportamentos deles? Passei a ser uma observadora. Eu ia aos eventos e muitas vezes, quando chegava às horas dos intervalos, eu aproximava-me apenas das pessoas com mais sucesso na FM Group, só para os ouvir, só para observar aquilo que eles faziam. E como é que o faziam? Pois havia coisas também relativamente simples de nós observarmos e que nós investigámos o potencial. Por exemplo, o Pedro Nascimento deve estar aqui, eu ia às reuniões das nossas reuniões semanais, eu numa fase inicial não tinha agenda e eu tentava perceber, mas qual é que é a lógica de ter uma agenda? E comecei a investigar exatamente o valor potencial de usar uma agenda para organizar o meu dia. Porquê? Porque comecei a observar aquilo que exatamente ele fazia com a agenda dele. E nos eventos também comecei a reparar que na altura quando eu comecei a sério a desenvolver a minha atividade na FM Group, havia apenas o evento de Lisboa e do Porto. E também comecei a observar que as pessoas que tinham sucesso, as pessoas que tinham os patamares mais elevados dentro da Top Team, estavam nos eventos de Lisboa e do Porto. E pronto, isso foi uma observação que eu fiz e que eu concluí que, se calhar, se eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu também tenho que ir a todos os eventos. E assim foi. A partir desse momento, comecei a frequentar os eventos da Top Team todos. Neste momento, felizmente, já temos vários eventos a nível nacional, alguns eventos, inclusivamente, em dias, nos mesmos dias, em diversos pontos do país, ou seja, nós podemos sempre escolher a que eventos é que nós podemos ir, quais são os temas que nós queremos realmente aprofundar, quais são as recolhas que nós queremos recolher informação mais pormenorizada em relação aos eventos. Portanto, um dos conselhos que eu vos dou também é observem exatamente o que fazem as pessoas de sucesso. E não só as pessoas da Top Team, pode ser também outro tipo de pessoas de sucesso. Observem o que fazem exatamente as pessoas de sucesso. Porquê? Porque nós precisamos ter consciência dessas situações quando as observamos. E essas reflexões que nós fazemos no nosso dia-a-dia e o acumular dessas informações, dessas reflexões, são elas que nos vão dar as pistas que nós precisamos recolher para depois aproveitarmos para sermos bem-sucedidos ou para fracassarmos. Há uns tempos atrás eu fiz uma formação sobre o poder de escolha, porque nós depois podemos aproveitar essas informações a nosso favor ou não aproveitá-las. Isto depois é uma escolha de cada um. Portanto, uma das sugestões que eu vos deixo aqui também hoje
vocês dediquem tempo diário a observar tudo o que ocorre à vossa volta. Observem tudo, mas lembrem-se também de uma coisa, lembrem-se de expandir os detalhes observados em ideias utilizáveis, a coisas que vocês possam usar no vosso dia-a-dia. Não se ponham só aí a observar e depois não façam nada. Por exemplo, eu posso-vos dar um exemplo que me aconteceu ontem à noite e que eu depois, quando cheguei a casa, pensei, e como é que eu, com aquela observação, cheguei àquela conclusão? Algumas pessoas que aqui estão sabem que as reuniões da minha equipa aqui em Lisboa são às terças-feiras à noite. Depois da minha reunião ontem, acabei por ir jantar e partilhar algumas informações com uma das minhas parceiras e fomos a um centro comercial próximo ali do nosso local de reuniões em Telheiras. E fomos comer e eu reparei que aquele espaço onde nós fomos realmente comer estava ali há pouco tempo, porque há uns meses atrás não estava ali. Ou seja, aquele franchising, aquele espaço não estava ali. E as raparigas que nos estavam a atender, aquilo também já eram 10h30, quase a fecharem, estavam muito divertidas. É claro que não me perguntem como é que eu me lembrei de perguntar isso à rapariga, mas pronto, primeiro começámos a conversa com é que elas estavam tão divertidas, como é óbvio, porque elas estavam na hora de sair e elas estavam certas de irem embora, como é óbvio. Mas depois foi a conversa de este espaço é recente aqui. Sim, o espaço existe aqui há 4 meses. Eu, fantástico, então vocês trabalham aqui há pouco tempo? Sim, trabalhamos aqui há 4 meses. E antes, o que é que por acaso eu estava só a falar com uma das raparigas. Antes o que é que fazia? Fazia vendas porta a porta. Olha, que giro, tu gostavas de fazer vendas porta a porta? Eu adorava. Então, se gostavas tanto, porque é que deixaste de fazer vendas à porta a porta? Porque deixaram de me pagar. Pronto, esse foi um mote. Uma coisa simples, uma observação que eu fiz, eu transformei numa ideia que pudesse utilizar. Foi, aquele espaço está ali há pouco tempo, logo as pessoas que estão ali a trabalhar estão ali há pouco tempo também, portanto devem ter vindo de outro local qualquer, portanto tem uma história para me contar e eu vou fazer perguntas exatamente para, e aqui já estamos a utilizar também parte da escuta ativa, para saber mais e para ver se posso ajudar a moça, entretanto lá tenho o contato dela e tenho uma apresentação marcada. O meu conselho, portanto, é que vocês observem exatamente à vossa volta tudo, todos os locais, as pessoas, no fundo, estejam atentos aos detalhes. E observem também o que é que pessoas positivas e pessoas de sucesso fazem. O que é que fazem, como é que se comportam, e rodeiem-se dessas pessoas. Isso também fará toda a diferença. Agora aqui, continuo a falar por experiência própria. No meu hábito de recolher, eu tenho este hábito de recolher informações e eu penso que não deve ser muito diferente de vocês. Suponho que as pessoas recolham informações porque nós, pelo menos eu, não sou abençoada com 100% de retenção de tudo aquilo que leio, de tudo aquilo que escuto e de tudo aquilo que eu observo. E, portanto, eu tenho o hábito de ter comigo sempre uma forma de registro, de recolher essas informações que eu vou registando ao longo dos dias, não é? Diariamente, para depois as poder utilizar. E se fizer sentido para vocês, para mim faz sentido, e portanto eu hoje estou aqui numa partilha muito pessoal, o meu registro é como um livro de referência, um livro para mim. É como, eu costumo chamar o meu caderninho, eu chamo do meu diário. Já vou no quarto, desde junho. Portanto, eu às vezes gosto de ir ler as coisinhas que eu fui escrevendo ao longo do percurso, é interessante. Mas importante é nós irmos escrevendo as coisas, anotando
para depois aproveitarmos melhor, porque se nós não temos 100% de retenção de toda a informação que nos chega diariamente, e podemos não a utilizar logo naquele momento, mas pode gerar alguma ideia, nós temos que registrar em algum lado. Eu numa fase inicial comecei a registrar na agenda, mas depois desisti porque não dava espaço. A agenda começou a ficar muito cheia e já não dava espaço para recolher tanta informação. E agora tenho então um caderninho. E aí, se fizer sentido para vocês, vocês anotem. Quando descobrirem algo novo, anotem. Quando disserem alguma expressão que faça sentido para vocês, quando alguém disser, seja um prospecto, um parceiro, um patrocinador, um upline, uma pessoa de sucesso, às vezes é interessante nós conversarmos com pessoas que têm algum sucesso e que prosperam na vida, dizem-nos coisas bastante interessantes. Também é bom escrever uma frase ou outra, nós nunca sabemos o que é que poderemos fazer com aquela informação, mas com certeza vamos utilizá-la um dia mais tarde. Quando obtiverem informações importantes, quando ouvirem uma boa ideia pode gerar novas ideias. Quando virem algo que gere um pensamento ou um momento um momento daqueles em que, afinal, é assim que funciona. Ler uma passagem interessante num livro, realmente, esse é os registros que eu mais faço no meu diário, é algumas passagens interessantes de livros que eu sei que vou utilizar, porque depois eu volto muitas vezes a esses registros e às vezes quando volto aos registros as ideias começam a surgir quando aprendemos algo numa formação de equipa, entre outras. Ora, vocês anotem aquilo que vocês, se fizer sentido para vocês, anotem o que seja importante, porque vocês aí vão registar conhecimento. Vocês aí vão registar os vossos planos e vão analisar depois o que é que vos traz mais resultados. Pelo menos comigo tem funcionado assim. E depois recolham desses registros a informação que vocês querem aproveitar, a informação que querem utilizar naquele momento preciso. E eu sinto-me feliz a fazer este tipo de registro porque neste momento é um hábito que já está tão enraizado em mim que eu já não consigo viver sem o mesmo. Já é quase impossível eu ir a qualquer lado sem ter os meus registros, porque volta e meia lembro-me que já escrevi qualquer coisa de importante. Mas mais importante do que isso, do que vocês terem o hábito de recolher as informações, é trabalhar com o que vocês recolhem. Eu escrevi trabalhar, agora ocorreu a palavra divertirem-se com o que recolhem. Isto, se fosse agora, já ia mudar aí a palavra para divertir-se. Divirtam-se com o que vocês recolhem. Porquê? Porque mais importante do que vocês descobrirem e registarem novas informações, boas ou menos boas, para descobrirem como é que as coisas funcionam, sendo bons leitores, treinando a escuta, observando. É o que é que vocês fazem com essas descobertas todas. Porque é a forma como vocês vão usá-las. Vocês, se não as usarem, depois também é importante, mas as informações não têm o valor enquanto são apenas informações. Ok, tenho aqui essas informações. Por exemplo, é muito bom eu ficar a saber, porque li num livro que o impacto da minha comunicação de 55% depende exatamente da minha linguagem corporal. Ok, e agora fiquei a saber isso, fantástico, o que é que eu faço com essa informação? Eu posso ler essa informação, eu posso registar essa informação, mas se eu depois não passar à ação, não passar isso para o conhecimento, do que é que isso me vai valer? Então, a partir daí, vocês trabalhem exatamente, divirtam-se com essa informação que vocês recolhem. Quais são as ações que vocês vão passar a desenvolver para melhorar, neste caso, a minha comunicação com outras pessoas, no caso dos 55% dependerem da nossa linguagem corporal. E depois temos de ter também muito cuidado, e eu quando estava a fazer esta formação, tive esta atenção de registrar aqui esta informação, de utilizar esse conhecimento para gerar ações. Porquê? Porque é importante nós não cometermos o erro de passarmos muito tempo a acumular informações
e depois não os aproveitarmos. Porque nós temos que ser curiosos, tudo bem, a curiosidade é importante para nós irmos procurar informações, para nós irmos recolher informações, mas depois temos que as aproveitar. Temos que realmente transformar essas informações em conhecimento e utilizar esse conhecimento para gerar ações. E, portanto, tracem o vosso plano, o vosso próprio plano de ação consoante as informações que vocês recolheram. Eu sei que não existem fórmulas mágicas, houve aí alturas em que eu também andei com curiosidade a tentar descobrir quais eram as fórmulas mágicas, não existem. Para alcançar aquilo que nós desejamos neste negócio, ainda assim eu penso que este meio de recolher, transformar e aproveitar poderá ser uma fórmula interessante. Recolha, transforme e aproveite as informações que recolhe. E aproveitar como? Com estas duas leis. A lei do uso e a lei da repetição. A lei do uso diz-nos simplesmente que nós perdemos tudo aquilo que nós não usamos com regularidade. Portanto, hábitos, talentos, habilidades, informações, tudo que nós podemos desenvolver, se não exercitar, eles são como músculos, não é? Se nós não os exercitarmos, se não os treinarmos constantemente, atrofiam. Ao ponto de depois termos de tornar a aprender a usá-los novamente. E, por exemplo, o caso de... Eu joguei ténis durante muitos anos. Neste momento, se for pegar numa raquete de ténis, como eu não treinei esse meu talento ou habilidade, ou não sei o que seja, com certeza eu penso que quando a bola vier eu acho que nem acerto na bola. E porquê? Porque eu não usei esta lei de uso e repetição, porque eu não treinei esse meu talento, ou lado, habilidade, qualquer coisa. Então, tudo o que nós temos que fazer com essas informações é exatamente isso, praticar. Praticar e praticar. Porque se tivermos o hábito diário de recolhermos informações e aproveitá-las em ações, transformá-las em práticas diárias, é um espetáculo. Porquê? Porque nós, ao repetirmos, a prática é como a formação da semana passada, a questão da disciplina, temos que treinar e exercitar exatamente essa disciplina e de usar exatamente as informações que nós recolhemos, aproveitá-las e repeti-las, praticá-las para maior ser a hipótese de ela se enraizar e dela crescer connosco. Porquê? Porque a prática é exatamente tão valiosa quanto o desempenho. E a prática leva então ao aperfeiçoamento. Se nós ao usarmos essas boas informações de uma forma constante, o que é que vai acontecer? Ao praticarmos, vamos evitar que percamos esses hábitos. Se nós lermos todos os dias, se nós praticarmos uma escuta ativa todos os dias, se nós praticarmos o ato de observar o que nos rodeia, estar atentos aos detalhes todos os dias, nós vamos evitar que percamos esse mesmo hábito. E iremos desenvolvê-lo, gerando mais curiosidade. Eu peço só o favor de me escreverem aí se me estão a ouvir, porque eu deixei de... Ok, sim. E, portanto, iremos desenvolver gerando mais curiosidade. E depois é um ciclo. A curiosidade leva-nos à busca de informação. A busca de informação leva-nos à ação. E a ação leva-nos à prática e, consequentemente, aos resultados. Depois nós entramos neste ciclo e é fantástico, porque vamos ser cada vez mais curiosos. Obrigada. Ouvir, escutar e ouvir. Ouvir e escutar, exatamente.
essa curiosidade leva-nos exatamente a buscar as informações, nós vamos aproveitar essas informações para transformá-las em ações, as ações vão ser transformadas em prática, a prática vai ficar enraizada em nós, nós ao fazermos todos os dias a prática diária, vamos ter resultados e ao termos resultados nós vamos ter ainda mais curiosidade para nós descobrimos exatamente mais coisas. E depois, se querem ter resultados, criem o hábito também de fazer isto todos os dias. Eu não escrevi aí, mas se quiserem também recolher esta informação para aproveitarem mais tarde, praticar todos os dias. Se querem ter então resultados, criem exatamente o hábito diário de ter a ação e a atitude máximas para o vosso negócio. E porquê? Nós agimos sobre as boas ideias, mas precisamos de agir massivamente, ou seja, agir em massa. E eu vou simplesmente falar um pouco sobre a linguagem do fracassado. O fracassado tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta cinco e não resultou. E eu digo, se eu tivesse tido esse tipo de linguagem, pois eu hoje não estaria aqui com certeza. Porque estou a imaginar a probabilidade de alguém ter sucesso com esse tipo de atitude, não é? É muito pouco comum que nós sejamos bem-sucedidos às primeiras tentativas. Eu digo-vos que as minhas primeiras tentativas foram horríveis. Ainda assim, eu não desisti porque se tratava de uma questão de atitude. Uma atitude vencedora. Porquê? Porque para nós começarmos a ter resultados, nós temos que ter exatamente essa prática repetida até se tornar um hábito e nós conseguirmos realmente ter os resultados que nós pretendemos. E a atitude que nós temos que ter tem que ser uma atitude vencedora, não existe outro tipo de atitude. Eu estou a falar do meu ponto de vista, mas isso vem em todos os manuais e livros de sucesso, a atitude vencedora. Eu consigo porque sou capaz e eu vou aprender o que for necessário para o conseguir. E ponto final. Independentemente de ser agora, ou ser para a semana, ou ser daqui a um mês. Eu sou capaz e vou aprender o que for necessário, vou recolher o máximo, vou ser curiosa, recolher o máximo de informações e vou praticar. E isso é que fará toda a diferença. É a prática que nós vamos adquirir com as repetidas tentativas. Por isso, aproveitem, porque tudo começa no vosso pensamento com um pensamento vencedor. Não é? Vejam-se e acreditem naquilo que vocês querem ser. Quando eu senti curiosidade de conhecer o que era este negócio, eu tive exatamente este pensamento. Eu estou-me a ver a ser capaz. Eu acredito que sou capaz e tenho confiança de superar todos os obstáculos que forem surgindo. Esse é o único pensamento que vocês podem ter, além de serem e poderem ser sempre curiosos. Portanto, vocês têm o dever de aproveitar todos os dias para convosco próprios. É um dever para com vocês mesmos, de aproveitarem todos os dias da melhor forma possível. E para concluir, com compromisso, com disciplina e paciência, nós recolhemos o que aproveitamos. Gostei deste trocadilho e, portanto, coloquei-o aqui no final para concluir a formação de hoje. É apenas uma questão de tempo, ou pelo menos 10.000 horas. Dizem alguns estudos estatísticos que mostram que a maioria do sucesso em marketing multinível ou em qualquer outro negócio usam a lei das 10.000 horas. Curiosos podem sempre ir recolher essa informação e
aproveitarem da melhor forma. Foi um gosto imenso partilhar esta minha experiência curta ainda com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês e que tenham aproveitado ao máximo a informação que hoje quis aqui partilhar com vocês. Uma muito boa noite a todos. Todos os convidados que estão aqui presentes na sala já sabem que amanhã, à mesma hora, às 22 horas, nós estaremos aqui para vos presentear com uma magnífica apresentação desta oportunidade de negócio e, portanto, até amanhã a todos, boa noite e aproveitem ao máximo.